Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Download da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia. FM 82.3. FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a Guardiã da Notícia para ficar sempre muito bem informado. Pelo horário de Brasília, 17 horas e 4 minutos. Na capital paulista, os termômetros cravam 25 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta terça-feira. Hoje é dia 14 de abril de 2026, outono brasileiro e dia do café. Eu sou o Gilo Toreira, falando direto da nossa central de jornalismo aqui na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora, juntos, vamos conferir os principais destaques das áreas de cobertura da Guardiã, falando sobre os assuntos regionais, além, é claro, das notícias nacionais e até internacionais. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã da Notícia, no FM 82.3, e também pelas nossas multiplataformas com som e imagens, pelo nosso canal do YouTube, aguardiandanoticia.com.br. Jornalismo regional com alcance global. Hoje estaremos juntos até às 19 horas e 30 minutos. Até às 19 pelo FM 82.3 e depois seguiremos pelo nosso portal com imagens no www.aguardiandanoticia.com.br. Comigo aqui nos estúdios do DN2, nossa equipe está pronta para mais um DN2. A Aline Matos resfriada na transmissão e na técnica. A Isa nas redes sociais. Na edição nós temos o Marcos, a Roberta Santana e também o Felipe Rafael. Gustavo Cópia aqui na mesa de som e também na produção, juntamente com a Kathleen Costa, que está aqui ao meu lado no dia do café. Kathleen, boa tarde. Já tomou o seu café? Boa tarde, Gil, para você e para todo mundo que acompanha o Download da Notícia, segunda edição. Já tomei, Gil, bastante, inclusive, e você? Bastante também, em homenagem ao famoso Dia do Café. Daqui a pouco teremos a participação do café aqui. Agora a gente não me espera chegar o dia do café, a gente toma café todo dia. A gente toma café todo dia. Né? Vamos então aos destaques desta terça-feira, Kathleen. Estado de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas entrega terminal Varginha, no Jardim Campinas, extremo sul da capital paulista. São Paulo, vereadores debatem obra do piscinão do Capão Redondo com a população. Tudo isso aconteceu nesse final de semana. Ainda na capital, o prefeito Ricardo Nunes destaca os avanços do programa Pode Entrar, o maior projeto habitacional da história da capital. Em Guarulhos, a Comissão Especial de Inquérito aguarda documentos e quer ouvir responsáveis por empreendimento no Cocaia. ABC, em Santo André, prefeito Gilvan Ferreira reforça o anúncio sobre o Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego, que vai até o dia 30 de abril. Litoral Norte, em Caraguatatuba, a segunda audiência pública sobre o cemitério vertical é marcada por emendas ao projeto. Vale do Paraíba, destaque tecnológico. São José dos Campos vai ganhar o primeiro data center do município. Santa Catarina. Estado registra menor número de homicídios em quase 2 décadas. Salvador, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, dá posse ao novo desembargador Maurício Kertzmann. Brasília, 4 deputados distritais mudam de partido na janela eleitoral. E ainda neste editorial, Gil, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, com as principais notícias, análises e comentários que movimentaram esta terça-feira. Na nossa coluna internacional de Lisboa, Portugal, o jornalista Brian Defende fala ao vivo sobre as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. Farmacêutica Novo
Nordisk anuncia aliança com o OpenAI para desenvolvimento de medicamentos. E por fim, nessa edição, teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã com um resumo das principais notícias do dia, com as participações dos seguintes jornalistas: Francisco Trevisan, no Litoral Norte, Ricardo Café, no Alto Tietê, e o quadro especial no Vale do Eixo, com o nosso correspondente Bruno Camargo, falando sobre os últimos acontecimentos do Vale do Paraíba. Gil. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta terça-feira, 14 de abril, já está no ar. Download da Notícia. Abrimos o nosso editorial com as notícias de Brasília. O relatório sobre a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal deverá ser lido amanhã, quarta-feira, dia 15, pelo senador Everton, do PDT do Maranhão, durante reunião marcada para as 9 horas da manhã. O nome de Messias foi anunciado em 2025 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a mensagem oficial chegou ao Senado no início deste mês de abril. Em entrevista coletiva concedida na semana passada, o relator informou que a sabatina está prevista para o dia 29 de abril, com posterior votação em plenário na mesma data. Na reportagem da TV Senado, você confere a seguir o relatório sobre a indicação de Jorge Messias ao STF, que deve ser lido nesta quarta-feira, agora, na tela do DN2. Jorge Messias é advogado-geral da União e foi indicado para o Supremo Tribunal Federal em 2025 pelo presidente Lula. A mensagem que oficializa a escolha chegou ao Senado no início de abril. O relator da indicação, senador Everton Rocha, confirmou que a leitura do relatório deve acontecer nesta quarta-feira. Na próxima quarta-feira já lê o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com um feriado no meio da semana, portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã. E seguindo aquele mesmo rito, terminou a sabatina, nós já vamos trazer para o plenário para análise das senhoras e dos senhores senadores. O relator também adiantou que seu relatório será favorável à indicação. Ele preenche todos os requisitos, tá? Notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação. Além da Advocacia Geral da União, Jorge Messias também já trabalhou na Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. Ele tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Messias é mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Ainda em Brasília, 4 deputados distritais mudam de partido no Distrito Federal durante a janela eleitoral. A TV Câmara Distrital acompanha as movimentações e realizou aí a cobertura completa das atividades na Câmara Legislativa. Então agora você vai ficar por dentro dessas atualizações e dos impactos dessas mudanças na composição futura parlamentar, com imagens e reportagens da TV Câmara do DF para a tela do DN2. Troca de partidos. 4 dos 24 deputados distritais mudaram de legenda no prazo permitido pela chamada janela partidária, que esse ano foi entre os dias 5 de março e 3 de abril. As mudanças na Câmara Legislativa ficaram assim. O deputado João Cardoso deixou o Avante para se filiar ao Partido Liberal. O deputado Jorge Viana saiu do PSD e agora faz parte do Democratas. Robério Negreiros também se desfiliou do PSD para integrar os quadros do Podemos. Já Rogério Morro da Cruz fez o movimento contrário, deixou o PRD e agora integra o PSD. A janela partidária é o período permitido pela Justiça Eleitoral para que os deputados distritais, estaduais e federais possam mudar de partido sem perder o mandato. A medida começa a vigorar 7 meses antes das eleições e é um mecanismo de reorganização política e eleitoral. O primeiro turno do pleito esse ano será no dia 4 de outubro.
Muito bem, para fechar o noticiário, o Bloco Nacional e de Brasília, nós vamos para o informe CLDF. Confira a agenda da Câmara dos Deputados Distritais desta terça-feira, dia 14 de abril. A reportagem, novamente, é da TV Câmara do DF. Pode rodar. Olá, hoje é terça-feira, 14 de abril. Ontem, a Comissão de Educação da Câmara Legislativa promoveu reunião pública para debater os gargalos do ensino rural no DF. Com a presença de comunidades rurais e de representantes do governo, o evento foi marcado por cobranças. Especialistas alertaram que a expansão urbana ameaça a identidade pedagógica rural e pediram concursos específicos para as escolas do campo, uma tentativa de conter a rotatividade de professores nessas regiões. Atualmente, 1/3 dos jovens que vivem no meio rural está fora da sala de aula, em razão do baixo número de vagas ofertado nas escolas do campo. Presidente da Comissão de Educação, o deputado Gabriel Magno, informou que irá oficiar a Secretaria de Educação para encaminhar as demandas apresentadas durante o debate. E a agenda de trabalhos parlamentares de hoje começa às 10 da manhã, com reunião ordinária da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. No mesmo horário, a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle também promove reunião ordinária. Os trabalhos serão retomados às 3 da tarde, com sessão ordinária no plenário da Casa. E a agenda se encerra às 7 da noite, com a entrega do Prêmio Ser Mulher. A solenidade é uma iniciativa do deputado Eduardo Pedrosa e irá homenagear lideranças femininas que se destacam em áreas como ciência, inovação, cultura e empreendedorismo. Muito bem, acesse as nossas redes sociais, também o nosso portal guardiandanoticia.com.br para conferir essas e outras notícias. Aliás, o portal está de cara nova, vale a pena você visitar, ficou muito bonito, muito bem organizado. Lá você vai encontrar as notícias por regiões, por categorias, tem também os programas que são produzidos aqui pela Guardiã da Notícia, muita coisa boa para você acompanhar. O jornalismo regional com alcance global, guardiandanoticia.com.br. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, voltaremos instantes com as notícias da capital e do estado de São Paulo. 17 horas e 16 minutos. Música e informação na palma da sua mão. Intervalo. Download da notícia, segunda edição. Grande São Paulo. Pelo horário de Brasília, 17 horas e 19 minutos, estamos de volta com o DN2, agora falando sobre as notícias aqui do estado, da capital e da Grande São Paulo. O Jardim Campinas, no extremo sul da capital paulista, recebeu a entrega do Terminal Varginha, estrutura que passou a atender diariamente mais de 80 mil passageiros. Com o novo equipamento, 28 linhas de ônibus foram integradas à linha 9 Esmeralda, que garantiu mais conexão e comodidade a quem vive a quase 30 quilômetros do centro. A iniciativa visou oferecer respeito e dignidade aos trabalhadores que movem a cidade e dependem do transporte público. O governador, senhor Tarcísio de Freitas, fez o anúncio e mostra agora a obra finalizada. Tudo isso você confere comigo na tela do DN2. Há pouco mais de um ano, a gente esteve bem aqui, inaugurando aquela estação, a estação de trem Varginha, aqui na divisa com Parelheiros. Só que para o terminal de trem ficar completo mesmo, faltava o terminal de ônibus. E hoje é dia de entregar o terminal Varginha, que chega ao extremo sul da capital paulista, trazendo mobilidade e qualidade de vida para mais de 80 mil pessoas. Agora as pessoas que vão vir de 28 linhas de ônibus diferentes vão passar por essa passarela, que liga a estação de trem a este terminal que está sendo entregue hoje. É mais comodidade, menos tempo de deslocamento e mais economia para quem sai para ganhar a vida todos os dias. Enquanto tem muita gente aí falando, a gente aqui segue trabalhando. Muito bem, falando ainda sobre a agenda do governador Tarcísio de Freitas, ele participou aí da solenidade em celebração dos 50 anos da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que foi realizada hoje, dia 14, às 10 da manhã, no Palácio dos Bandeirantes. Nesta ocasião, pela manhã de hoje,
Também foi anunciado o aporte para ampliar ações de monitoramento meteorológico e, claro, a capacidade de resposta dos municípios diante de eventos climáticos extremos. A nossa repórter, a Maria Vitória, esteve acompanhando a agenda do governador Tarcísio de Freitas nesta manhã de terça-feira, e nós vamos conferir juntos agora na tela do DN2. Maria Vitória com a agenda do governador Tarcísio de Freitas. Neste ano de 2026, a Defesa Civil do Estado de São Paulo completa 50 anos. Além da celebração no Palácio dos Bandeirantes, a cerimônia também contou com um anúncio de aporte para a ampliação de monitoramento meteorológico no estado. 322 municípios do estado de São Paulo já contam com algum instrumento de identificação de áreas de risco. Diante desse cenário, o governador Tarcísio de Freitas destacou a importância do órgão e a ampliação do monitoramento e equipamentos. A gente tem que celebrar o fato de 100% dos municípios de São Paulo agora terem recebido suporte na estruturação das suas defesas civis. Todos os municípios receberam, por exemplo, viatura equipada, viatura que tem uma bomba, viatura que tem conjunto de gerador, né? A gente está entregando também uma serra, a gente está entregando uma série de equipamentos para que essas defesas civis estejam cada vez mais estruturadas. O desastre climático que atingiu São Sebastião em 2023 e deixou 64 mortos afetou a forma como a Defesa Civil atua. O coronel Araújo Monteiro destacou as principais mudanças. De 2023 para cá, a Defesa Civil mudou muito mesmo. De estrutura, de equipamentos, tecnologia, sistemas, a começar pelo nosso centro de gerenciamento de emergências, pelo alertas formato seu podcast, que isso para nós era uma necessidade que precisávamos muito. Sistemas de monitoramento com radares, sistema de monitoramento de sirenes, enfim, mudança de estrutura de equipamentos. Hoje estamos com todos os 645 municípios do estado com viaturas, com equipamentos de defesa civil. As ações anunciadas fazem parte de um plano mais amplo do governo estadual, que já investiu mais de 13 milhões de reais para melhorar a resposta a eventos climáticos extremos, como incêndios, enchentes e deslizamentos. A ideia é não apenas agir em situação de emergência, mas também antecipar riscos. Muito bem, essas e outras notícias você confere acessando o nosso portal guardiandanoticia.com.br. Maria Vitória sempre tem outras reportagens interessantes, acompanhando as agendas não só do governador, como do prefeito Ricardo Nunes aqui em São Paulo, e você confere na íntegra no nosso portal guardiandanoticia.com.br. Ainda em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes destacou os avanços do programa Pode Entrar, o maior projeto habitacional da história da capital. Ao celebrar a entrega de novas chaves, o prefeito enfatizou que a iniciativa vai além da construção de moradias, sendo um instrumento de dignidade e segurança para as famílias paulistanas. Para Nunes, ver a superação de quem conquista a casa própria é o maior objetivo da gestão. Acompanhe os detalhes das entregas com o próprio prefeito Ricardo Nunes agora em mais uma reportagem na tela do DN2. Que lindo, o Mix Morumbi. Pessoal, olha, mais uma família feliz desse programa habitacional que a gente está fazendo, o maior da história da cidade de São Paulo. Uma energia tão bacana que contagia a gente, né? De poder ver essa alegria deles, poderem realizar esse sonho. Ela, há 13 anos atrás, morando lá no Paraisópolis, ela teve que ser removida, porque estava numa área de risco, lá na grota. Então você imagina, ela estava tinha acabado de nascer, estava engatinhando, ele com 3 anos, e essa família poder passar por tudo isso, né? E hoje está aqui realizando esse sonho de ter a sua casa própria, de poder viver com muita qualidade e dignidade. Eu fico muito feliz e importante isso, né? A gente poder cada vez mais ir trabalhando pela cidade e fazer aquilo que importa, né? Fazer as pessoas terem felicidade. São Paulo fazendo o maior programa de habitação da história e fazendo o maior programa de realização de sonhos das famílias. E olha, a Comissão de Finanças da Câmara de São Paulo realizou audiência pública no sábado para debater as obras do Piscinão do Capão Redondo, na Zona Sul. O encontro ocorrido na Escola Luiz Tenório de Brito atendeu a requerimento do vereador Alessandro Guedes, do PT. O parlamentar questiona o cronograma do empreendimento essencial ao combate a enchentes na região. Moradores e autoridades discutiram o estágio atual da intervenção e os prazos para a entrega da estrutura. Vamos acompanhar na íntegra na reportagem da TV Câmara de São Paulo, agora na tela do DN2.
Neste sábado, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo realizou uma audiência pública sobre as obras do Piscinão do Capão Redondo. O debate, solicitado pelo vereador Alessandro Guedes, do PT, aconteceu na Escola Municipal Luiz Tenório de Brito. Durante o encontro, foi destacado que as obras, iniciadas a partir de um contrato de 2015, ainda não foram concluídas. O coordenador de obras da Subprefeitura do Campo Limpo, Marcos Espínola, explicou que os trabalhos são feitos por etapas e tem previsão de entrega para dezembro deste ano. O próprio secretário de Infraestrutura e Obras da cidade de São Paulo, a CIURB, ele comentou que esse contrato, na verdade, tem 3 etapas, que é a canalização do Córrego dos Brancos, que já está praticamente concluída, quase em sua totalidade, a construção do reservatório de cheias da Elismas, que é o Piscinão, né, e a questão do alargamento, da ampliação da Avenida Carlos Caldeira Filho. Então, tudo isso faz parte do mesmo contrato gerido pela Secretaria de Obras. Pelas previsões do secretário, a conclusão do Piscinão é até o fim desse ano de 2026. Para depois ser iniciada a questão da extensão da Avenida Carlos Caldeira Filho. Moradores criticaram a demora na conclusão do Piscinão e demonstraram preocupação com enchentes e os impactos das mudanças climáticas. Nossa percepção é que as obras não são pensadas para mitigar os danos da região, pelo menos das proximidades. Porque o que ocorre, antes havia sim alagamentos, mas não na proporção que começou a ter após o Piscinão. Então, para as pessoas do entorno, esse piscinão é mais um problema do que uma solução. Porque o que ocorre? Agora, atualmente, a gente tem além das enchentes, né, das mortes que estão acontecendo na região, constantemente, quando chove, estamos tendo que desviar, além do desvio dos ônibus, também os comércios da região e também a população que reside em locais que não eram alagados antes estão passando a sofrer por alagamentos. Isso em decorrência depois da obra. A problemática não é só o atraso do piscinão. Aqui a gente vê que a problemática é bem maior. Não dá para a gente falar, por exemplo, aí do atraso do piscinão se a gente não falar, por exemplo, da canalização dos córregos aqui da região. E também essa problemática vai trazendo para nós outras realidades, por exemplo, a moradia digna para essa população que mora acima do córrego, que cada chuva, cada enchente aí que está enfrentando uma situação bem complicada, perdendo todos os seus bens, inclusive assim, perdendo vidas humanas aqui na nossa região. O presidente da comissão, vereador João Ananias, classificou o atraso como omissão do poder público e lembrou que o projeto já tinha recursos previstos em gestões anteriores. Seria importante nós tivéssemos feito essa obra lá em 2015, já tinham sido feita toda a aprovação pelo prefeito Fernando Haddad, tinha todo um dinheiro para o ano de 2016 concluir essa obra, mas infelizmente houve uma omissão do município da cidade de São Paulo e tem omissão novamente, porque tem um dinheiro que veio do governo federal, né, que era para fazer a drenagem da região e também a prefeitura não acenou ao governo federal para esse dinheiro chegar aqui. Os vereadores Hélio Rodrigues e Jason Silva também participaram e cobraram mais agilidade. Eles afirmaram que a Câmara vai seguir acompanhando o cronograma da obra. Nós queremos discutir que essa obra seja executada, mas que ela teve um período que ela foi projetada, que ela foi programada e não foi executada. Então essa audiência pública aqui vai primeiro exigir que essa obra seja concluída, porque ela afeta diretamente uma região muito importante aqui da nossa cidade. E pode ter certeza que depender de mim, do vereador Hélio Rodrigues, do vereador João Ananias, vocês têm aliados aqui para fazer a cobrança e para que essa obra seja entregue, gente. Porque o que nós queremos aqui, no fundo, resumindo toda essa audiência pública, é a entrega o mais rápido possível dessa obra que é estrutural para essa região, uma região tão importante da cidade de São Paulo. E olha, ainda em São Paulo, a cidade volta ao pódio mundial e dessa vez pela educação que forma cidadãos globais. A história é o seguinte: alunos do Brasília International School conquistaram o 3º lugar no mundo em uma das principais competições acadêmicas internacionais, realizada na Inglaterra. E ainda, de sobra, garantir o 1º lugar no campus entre escolas de diferentes países. O resultado vai além da medalha. A competição exige domínio do inglês,
pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe. Competências que hoje definem quem está preparado para atuar em um cenário global. E é justamente aí que está o grande diferencial. Não é só sobre falar inglês, é sobre saber se posicionar atualmente no mundo. Os estudantes brasileiros se destacaram em desafios que envolvem inovação, comunicação e até solução com impacto social, mostrando que a formação vai muito além da sala de aula. O desempenho reforça um movimento importante. O Brasil começando a formar jovens prontos para competir e liderar em nível internacional. A reportagem completa, com todos os detalhes, bastidores, e que essa conquista representa para o futuro da educação, você confere no portal aguardiandanoticia.com.br. Acesse, porque lá você vai encontrar na íntegra todas as informações. Kathleen Costa, são 17 horas e 32 minutos. Para fechar o bloco da capital, mas ainda a gente vai falar sobre Guarulhos. São Paulo hoje teve uma manhã muito complicada em relação ao movimento dos motoboys e dos aplicativos, né? Os motoboys que usam os aplicativos de entregas e também alguns motoristas de aplicativos, os Ubers. Muito bem. Isso causou um grande transtorno pela manhã. Daqui a pouquinho, a nossa Gabi Tricânico, jornalista exclusiva, nossa diretora de jornalismo aqui também, ela vai entrevistar o Carlos Grana, que é assessor do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho do PT, para falar exatamente sobre essa situação. Mas só para a gente se posicionar, como é que foi essa bagunça aqui em São Paulo de manhã, Kathleen, que o trânsito ficou insuportável? Em diversos pontos da cidade, né, Gil? Motociclistas protestaram em São Paulo e cobraram mudanças sobre o projeto, né? O projeto 152 de 2025, que busca regulamentar o trabalho em plataformas digitais, como o Uber 99 e iFood. A manifestação concentrou cerca de 100 veículos, com concentração principal na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Mas também sentimos em toda a cidade aí pequenas manifestações, mas a gente sentiu, inclusive, eles passaram aqui à tarde na Paulista, em frente ao nosso estúdio, né? E parte da categoria, Gil, afirma que esteve em Brasília, a gente tem até imagens, se a Ali puder colocar na tela, cobrando aí do relator desse projeto, o deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, cobrando diálogo, na verdade, né? Eles questionam que esse projeto não foi passado por eles, não foi discutido com eles. Ali, coloca na tela do download, por favor. Tá aí, a gente consegue? Tá aí as imagens. Tem áudio deles falando, né? O Sindimotos de São Paulo. De Brasília e o Sindimotos de Pernambuco. Eu também que o senhor está reunido com as centrais sindicais. Como é o nível de você? Você não chamou os sindicatos para ser reunido. Não foi chamado. Você se reuniu comigo ou não? Não. Todo mundo se reuniu comigo. Você não veio, aí é problema seu. Aí ele tem o 52 Gil, e eu conversei mais cedo com o presidente do Sindimotos de São Paulo, Gilberto Almeida dos Santos, conhecido como Gil Motoboy, e ele compartilhou comigo uma nota oficial do sindicato repercutindo esse assunto, né? O governo federal recua e adia a votação do PLP 152 de 2025 sobre apps na Câmara. Pressão de sindicatos, texto polêmico e manifestações anunciadas foram os motivos, Gil. Pois é. Como a gente viu aí sobre essa pressão, né, de greves, meses antes do início da campanha eleitoral, um texto que beneficiava aí as empresas de aplicativos e manifestações continuam de sindicatos aí de motofretes. Enfim, esse assunto vai dar muito o que falar, tanto que a Gabi Tricânico já está com o Carlos Grana, já estão conectados. O Carlos, ele é assistente do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para falar sobre todos esses impactos, o risco de uma greve agora, o que isso pode causar economicamente. Então, no próximo bloco, a gente vai abordar o ABC
A Gabi vai tratar de todos esses assuntos diretamente com o assessor do Ministério do Trabalho. Então, é um assunto bem importante, o Kathleen. Exatamente. O sindicato, Gil, afirma, né, que o texto substitutivo na Câmara cria novos riscos, uma categoria que não dá direitos trabalhistas e não soluciona os problemas de segurança e remuneração da categoria. E a nota aqui segue gigante, enfim, depois a gente compartilha no site, no nosso portal, Gil. Mas só para a gente esclarecer que a gente ouve os dois lados, né? Tanto o lado do trabalhador, do sindicato, mas também dos agentes públicos, né? Daqueles que precisam falar sobre o assunto, né, Gil? E vale ressaltar que o presidente do sindicato, o Gil Motoboy, é assim que ele foi convidado para vir aqui, estava tudo certo e até o momento ele não confirmou a participação, portanto, fica aberto os microfones para que eles falem a parte deles, porque fato é, existem regras e obrigações. Direito todo mundo tem, pode discutir sobre direitos, mas não pode abrir mão de não cumprir regras. Vivemos a democracia, né? Exatamente. Bom a gente discutir Isso sobre tudo vai ser discutido daqui a pouquinho com a Gabi Tricânico e com o Carlos Grana. Dando continuidade às 17h37 para fechar o nosso bloco de São Paulo, vamos para Guarulhos, porque a Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades em empreendimentos no Cocaia aguarda o envio de documentos oficiais. O colegiado pretende ouvir os responsáveis pelo projeto para esclarecer possíveis falhas. A comissão foca na análise do cronograma e também no impacto das obras para a região. O objetivo é garantir a transparência e o cumprimento das normas municipais. O relatório final deve ser apresentado após o depoimento dos envolvidos. Com imagens e reportagens da TV Câmara de Guarulhos, vamos entender por que a comissão aguarda esses documentos e quer ouvir responsáveis por empreendimento no Cocaia. Na tela do DN2. A SEIC investiga possíveis irregularidades em um empreendimento comercial no bairro Cocaia, realizou a segunda reunião no último dia 9. A intenção é checar documentações, licenças de funcionamento e interferências na região, como o avanço sobre o passeio público, a obstrução da calçada, impactos viários e até a relação com os recentes episódios de enchentes. O presidente da comissão, Edmilson Souza, do PSOL, afirmou que os vereadores aguardam a apresentação de documentos e querem ouvir Silvio Alves, um dos empresários responsáveis pelo estabelecimento, no próximo dia 23. A comissão especial aqui de investigação reforçou a oitiva do empresário responsável pelo empreendimento no dia 23. Nós não tivemos acesso ainda aos documentos que foram solicitados, então estamos aguardando esses documentos. Foi falado aqui sobre a questão da empresa ter mais de um sócio responsável da vinda deles. O que foi deliberado é que vai ouvir um para depois chamar os demais para ouvir. Também sobre os secretários municipais foi falado aqui, mas está se optando nesse momento por ouvir primeiro o proprietário para ter mais e os documentos chegarem também. Na primeira reunião, realizada no dia 27 de março, os vereadores requisitaram diversos dados e documentos às secretarias municipais pertinentes para verificar se as licenças, os termos de regularidade e os compromissos concedidos ao empreendimento estão de acordo com a legislação. Muito bem, 17h39. Vamos chamar agora a jornalista Gabriele Tricânico, que vem falar sobre aquele assunto que nós levantamos há pouco, sobre a greve dos motoristas e aplicativos e tudo mais. Gabi Tricânico na tela do DN2. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gil. Boa tarde a vocês que nos acompanham nessa terça-feira. Pois após uma ameaça de uma greve dos motoristas de aplicativo, o governo federal decidiu retirar da pauta o PL que regulamentava a profissão. Para explicar um pouquinho para a gente, ele que vem encabeçando, o diálogo entre os motoristas de aplicativo e também as empresas, é o Carlos Grana, que faz parte do Ministério do Trabalho e que traz essas informações detalhadas para a gente direto de Brasília. Carlos Grana, seja muito bem-vindo mais uma vez na programação da Guardiã da Notícia. Nós estamos com um problema de conexão com o Carlos Grana, mas a gente vai tentar, por favor, a técnica vai tentar restabelecer o contato, Gabi. E a gente passou aqui as informações, a Avenida Paulista ficou tomada pelos motoristas, pelos motoboys, o trânsito ficou insuportável aqui na região, porque eles saíram lá da Praça Charles Miller, no Pacaembu, se dirigiram aqui durante toda a Paulista, então esse trajeto ficou um trânsito num horário horrível, que era o horário perto da hora do almoço, enfim. Bom, só para vocês terem ideia, Gil, e para quem nos
acompanham, os motoristas de aplicativo em diversas cidades do país realizaram uma greve nessa terça-feira em protesto, né, contra a lei e análise de votação do PLP 152, que regulamenta os serviços de transporte e entrega por aplicativo. A mobilização ocorria enquanto a Câmara dos Deputados se preparava, então, para apreciar o texto que cria um marco para o setor ao definir deveres de motoristas e das plataformas digitais. Do deputado Augusto Coutinho, do Republicanos, lá do Pernambuco, a proposta estabelece, entre outros pontos, um valor mínimo para as corridas e a obrigação das empresas recolherem mensalmente a contribuição ao regime geral da Previdência Social, que é o RGPS, em nome dos condutores. O projeto também fixa 25% da quantia paga em cada corrida que sejam considerados renda do motorista e 75% como custos operacionais a cobrir despesas como manutenção do veículo e também do combustível. Outra previsão é que a taxa de serviço média de 30% seria cobrada pelas plataformas sobre o valor das viagens. E de acordo com os representantes dos motoristas de aplicativo lá de Curitiba, do estado do Paraná, o Sérgio Guerra, esse modelo também pode prejudicar os trabalhadores. Por quê? As empresas poderiam aplicar taxas mais altas em corridas de maior valor e menores trajetos baratos. Ou seja, essa flexibilidade abre um espaço para as distorções na divisão da remuneração e reduz a transparência para quem depende da atividade como principal fonte de renda. A gente já tem o Carlos Grana para debater aqui conosco e trazer as informações direto de Brasília? Vamos lá, o Carlos Grana já está conectado aqui, vamos falar com ele por telefone então. Nós temos uma foto, vamos colocar aqui para a gente poder estabelecer a conversa. Pode começar, Gabi. Bom, então a gente volta a falar sobre a manifestação que aconteceu com os motoristas de aplicativo durante essa terça-feira por conta da votação da PLP 152, que foi retirada da pauta, onde regulamentava a profissão dos aplicativos, né? Conforme eu já havia antecipado, haviam algumas taxas que seriam impostas às empresas e outras aos motoristas, porém, os motoristas de aplicativo não concordaram porque acharam que o texto do relator beneficiou as empresas e a gente traz agora então para conversar conosco por telefone Carlos Grana do Ministério do Trabalho para explicar um pouquinho para a gente o que aconteceu e qual é o caminho que isso vai tomar, levando em consideração que é uma bandeira do governo do presidente Lula e que foi uma promessa de que seria votado ainda neste ano esse projeto para regulamentar os motoristas por aplicativo. Carlos Grana, seja muito bem-vindo mais uma vez, dessa vez por telefone, para você que nos ouve na 82.3 FM e nos assiste nas multiplataformas. Você está direto de Brasília para falar aqui com a gente ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os que acompanham essa querida rádio, a nossa querida guardiã da notícia. Vamos lá. Primeira pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu que deu ruim? O relator da comissão especial designado, o deputado Augusto Coutinho, em dezembro apresentou o primeiro relatório para a regulamentação dos trabalhadores em aplicativos. Esse primeiro relatório trouxe muito descontentamento para as empresas, as Big Techs, não gostaram. E a partir daí, janeiro, fevereiro, março, realizaram um grande lobby para mudar o relatório. Infelizmente, isso aconteceu. E em abril, o relator apresentou um segundo relatório. Esse segundo relatório tirou do primeiro questões fundamentais de direitos para os trabalhadores aplicativos, que ampliava no primeiro momento. Adicional noturno, adicional de trabalho em feriados, em domingos, adicional em dezembro, garantir a responsabilidade das empresas em seus pontos de apoio, garantia uma relação de reconhecimento de trabalho,
garantindo o direito do trabalhador no momento que se sentisse atingido ou prejudicado, recorrer à Justiça do Trabalho, garantia um valor mínimo tanto para entregadores como para motoristas de passageiros de 8,50. Resumindo, Gabi e a todos que acompanham, ele em abril retirou tudo que tinha de bom nesse relatório número 1 de dezembro, ele infelizmente retirou. Aceitou na leitura do governo a pressão das empresas em rebaixar e literalmente judicializar e reconhecer o direito à escravidão aplicado por essas empresas. Foi isso que aconteceu. Diante disso, o nosso novo ministro, né, que tomou posse hoje, inclusive, o Guimarães, deputado, ele pediu para retirar de pauta o projeto que estava previsto para a votação hoje. Concomitantemente, os motoristas e entregadores marcaram um dia de muita manifestação. Provavelmente a manifestação mais importante, mais expressiva foi a de São Paulo, realizada lá no Pacaembu. Ou seja, a categoria não quer esse relatório que foi apresentado pelo deputado Coutinho, regrediu, retrocedeu e no final das contas ele acabou retirando, tanto é que suspendeu até a reunião da comissão. Bom, isso é o que aconteceu. Aqui em Brasília teve manifestação, eu inclusive acompanhei uma importante com entregadores e motoristas, e o desejo deles qual é? Isso nós temos então a olhar para o que vai acontecer, ok? Foi a segunda pergunta, né, Gabi? Olha, para você que acompanha a programação da Guardiã da Notícia, a gente está ao vivo, direto de Brasília, por telefone, com Carlos Grana, do Ministério do Trabalho, trazendo as informações e os desfechos sobre a retirada da PL, que seria votada hoje no Congresso para a regulamentação dos motoristas de aplicativo. Grana, agora conta um pouquinho para a gente, qual vai ser o desfecho agora, o que vai acontecer, o que a gente pode esperar? Esse projeto vai ficar travado, vai ser redesenhado num modelo em que agrade também a classe trabalhadora? É que o governo vai se movimentar e provavelmente nosso encaminhamento é de apresentar um projeto alternativo. Um projeto que ele garanta, né, essa autonomia dos trabalhadores em aplicativos, porém garantindo direitos. Esse vai ser um movimento da parte do governo em apresentar um projeto alternativo, em que pese vários estão em trâmite dentro do Congresso, mas é bem provável que a gente siga esse caminho de apresentar um projeto alternativo em que garanta dignidade para esse trabalhador e para essa trabalhadora. Tá certo. Tem mais alguma dúvida, Gil? Você que está nos estúdios aí da Avenida Paulista? Queria saber, caso aconteça essa greve, a gente sabe que os impactos, né, Grana, são terríveis, principalmente aqui em São Paulo. Essa movimentação que você citou, que aconteceu na Charles Miller e veio até aqui a Paulista, parou São Paulo perto do horário do almoço, só com uma manifestação de alguns motociclistas e veículos de aplicativos que passaram nessa região. Enfim, o que isso pode causar de impacto caso não chegue num acordo e aconteça essa greve? Não, eu acredito que hoje foi basicamente um grande protesto, né? Que eles têm que se tornar trabalhadores visíveis. Na pandemia, nós considerávamos o trabalhador por aplicativo
motoristas e entregadores como heróis, não é verdade? Sim, não tenha dúvida. Eles foram imprescindíveis em várias... Tinha gente que não podia sair para comer, não fossem eles. Muita gente teria morrido de fome, até com medicamentos que eles levavam. Realmente, aliás, eu acho que foi depois da pandemia que eles tiveram uma notoriedade muito maior no cenário de trabalhadores informais aqui, principalmente em São Paulo. E a partir daí parece que a coisa ficou meio desorganizada, cresceu demais, era um trabalho mais bem remunerado do que de repente até uma CLT pela dificuldade de se encontrar um trabalho desta forma, nesta modalidade, e hoje precisa sim de regulamentação, sem dúvida nenhuma. Um lado tem os seus direitos, mas tem obrigações também, né, Grana? Claro, olha só, eu acho que no quesito obrigação eles têm cumprido o papel. O problema é que são trabalhadores extremamente precarizados. Eles não têm inserção na Seguridade Social. Se não tiver o SUS, eles estão completamente abandonados. Campeões de acidentes de trabalho, prejuízo, né, de perdas de vidas gigantescas. Ou seja, o governo tem que buscar mecanismos de proteção a esse trabalho. E, ao mesmo tempo, as empresas que vieram de fora, como a Uber, a 99, elas encontraram um terreno fértil sem absolutamente nenhuma proteção trabalhista. Eles não são CLT, eles são contratados de uma forma precária. Eu quero dizer para vocês, eu acho que nós estamos num caminho e acho que o Congresso, sob a liderança agora do Guimarães, como novo ministro de Relações Institucionais, nós vamos buscar um equilíbrio, dialogando com os pares e com a diversidade que tem o Congresso, de buscar uma melhoria. E uma melhoria não significa que vamos resolver todos os problemas. Nós vamos dar um passo no sentido de incluir, para que os trabalhadores tenham visibilidade não só usual, mas tenham uma visibilidade social. Eu acho que é esse o objetivo e que, de uma certa forma, todos nós desejamos, né? Eu não quero, na minha casa, no dia de chuva, receber uma pizza, né? E ver um trabalhador completamente precarizado entregando ela para mim. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. De dignidade. Eu quero entrar da minha filha, meu filho, entre num veículo de transporte de passageiros e ele tenha um motorista completamente precarizado. Eu acho que é isso, humanização do serviço que veio para ficar, não tem retrocesso, cada vez vai ser mais procurado e que, de uma certa forma, gera milhões de empregos. Sabe quantos empregos tem de trabalhador para aplicativos no Brasil já? Diga, Grana. 2,5 milhões. Nossa, é muita coisa. Grana, nosso tempo está correndo aqui. De qualquer forma, você foi muito útil aqui na nossa reportagem. A Gabi Tricânico já está aqui com a gente novamente. E eu muito obrigado desde já por ter nos atendido prontamente a nossa produção, ao pedido da Gabi, e ter esclarecido sobre esse assunto que agora é uma das principais manchetes, né, Gabi? Aqui dos noticiários de São Paulo, e a Guardiã não poderia deixar de cumprir. Exatamente. Com certeza. Quero agradecer a participação sua, viu, Grana? Só está perdendo pro relatório da CPI lá, né? Acabaram de mudar, inclusive, os relatores ali, né? Tiraram o Sérgio Moro, tiraram todo mundo e colocaram outras pessoas. Mas vamos ver. Ô, Carlos Grana, muito obrigado pela sua participação, viu? Sempre muito gentil. Só queria terminar em agradecer plenamente o espaço que sempre a Guardiã da Notícia me dá para tratar de um tema tão sensível. Que nós estamos falando de 2,5 milhões, nós estamos falando de 10 milhões de brasileiros que hoje
estão intimamente ligadas a esse trabalho por plataforma de aplicativos, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Carlos Grana. Gabi, você está aqui com a gente ainda, muito boa essa... Pois não. Quero só agradecer a participação do Carlos Grana, direto de Brasília, com as informações lá direto da fonte do Ministério do Trabalho. Ele que articulou ao longo de todos esses últimos 2 anos, nas mesas, nas conversas, tanto ouvindo as empresas quanto as classes trabalhadoras e trazendo, então, informação para o nosso ouvinte da 82.3 FM, Rádio Guardiã da Notícia, e para quem nos acompanha nas multiplataformas. Só para encerrar rapidamente, informação de bastidor, Câmara Municipal de São Bernardo do Campo vai ter mudanças na próxima semana, no próximo dia 29, pode ser que a vereadora Lia Duarte assuma o mandato, será mais uma mulher a assumir, então, a cadeira de vereadora na Câmara Municipal, mas eu vou fazer uma apuração mais profunda para trazer as informações bem detalhadas aqui para a nossa audiência. Eu volto com você amanhã. Acho que eu volto ainda hoje. Vamos ver se der tempo. Se a minha videoreportagem ficar pronta, eu volto com você antes de encerrar o jornal. É com você dos estúdios, Gil. Estaremos por aqui aguardando, Gabi. Muito obrigado mais uma vez pela sua preciosa participação, tá bom? 18h02. Tchau, Gabi. Até já, então. 18h02, fechamos assim as informações sobre São Paulo, tudo o que aconteceu no estado e na Grande São Paulo. Agora nós vamos para a região do Grande ABC, mas isso no próximo bloco, porque agora, intervalo. Download da notícia, segunda edição. Grande ABC. Pelo horário de Brasília, 18h04, em Santo André, continua o feirão de inclusão produtiva e emprego até o dia 30 de abril. São mais de 5,8 mil vagas disponíveis em 140 empresas de diversos setores. A iniciativa oferece oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou a recolocação profissional. Todo o processo ocorre de forma acessível e totalmente online. O prefeito de Santo André, o senhor Gilvan Ferreira, fez a divulgação em suas redes sociais das oportunidades. Já faz algum tempo, mas vamos conferir porque vale até o dia 30 de abril, na tela do DN2. Informação urgente, quase 6 mil vagas de emprego disponíveis em Santo André. Através desse site você pode participar do nosso feirão de inclusão produtiva e emprego. Quase 6 mil vagas de trabalho em dezenas de áreas: alimentação, segurança, limpeza, comércio, construção, indústria, transporte, entre outros. Tem vaga para pessoa com deficiência também. Pelo segundo ano decidimos fazer o feirão de emprego online. Imagina você procurar emprego em diversas empresas, enviar até 30 currículos de uma vez, batendo de porta em porta. Dessa forma, você consegue mandar seu currículo para todas as empresas de uma vez só. Mais facilidade e mais emprego em Santo André. Os salários variam de um salário mínimo até 8,9 mil. E tem vaga para todo mundo, do ensino fundamental incompleto até o superior. E olha só, o portal também te ajuda a preparar seu currículo, buscar qualificação durante todo o ano. E aí, partiu buscar independência? Olha, ainda no ABC, vamos agora para Mauá. O Primeiro Olhar e o Colo marcam o início de uma nova trajetória na maternidade do Hospital Nardini, que atende pacientes do SUS. Com foco em segurança e acolhimento, a equipe liderada pelo Dr. Paulo Rogério acompanha cada nascimento como um evento único na unidade. O cuidado humanizado às mães e os bebês reflete aí o compromisso com a saúde e, claro, o futuro da população de Mauá. Vamos acompanhar no vídeo a seguir os detalhes sobre esse atendimento especializado, em que o Dr. Paulo Rogério explica um pouco mais sobre a maternidade Hospital Nardini em Mauá. O princípio da humanização é alguma coisa que é muito forte dentro da organização dessa maternidade, porque neste momento tão importante, o olhar que nós temos para com essas gestantes faz toda a diferença no resultado final. E é tão importante o nosso acolhimento, o nosso trabalho interdisciplinar, são médicos, enfermeiros, físios, técnicos, que acolhem essa mulher, procuram fazer a melhor atenção possível, e isso reflete num indicador que a gente mensura todo mês, que é da satisfação dessas munícipes, dessas gestantes com o atendimento prestado, que hoje está na casa dos 95%.
Sobre minha experiência, sem palavras. Eu acho que eu fiz amizade e vou levar todo mundo aqui pra vida. Eu tive uma experiência muito boa, não tenho o que falar. Meu filho foi muito bem cuidado, eu fui muito bem cuidada. Me alimentei bem, tomei banho bem, dormi bem, assim, sem palavras. Meu atendimento foi muito bom mesmo. Estou numa experiência boa, as meninas são todas atenciosas, prestativas. E eu tô gostando muito também, né? O Benjamin não veio porque não é o tempo dele ainda, mas ele vai vir sim. Todos foram essenciais, foi incrível. O médico que fez o meu parto também, as enfermeiras, todos me deram maior apoio. E aí chegou no mundo essa coisinha aqui rica, ó. Os pacientes saem daqui agradecidas, satisfeitas, né? A gente tem o contato pele a pele após o nascimento, a amamentação na primeira hora de vida, tanto no centro de parto normal como no centro obstétrico, onde elas realizam as cesáreas. O nascimento do bem maior de uma mãe, né? Então, assim, tem que ser especial. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser, assim, uma coisa agressiva. Então, assim, a gente procura trabalhar o máximo humano possível. Aqui a gente tem a nossa banheira, a bola, a gente parteja essas mãezinhas aqui. De Mauá, nós vamos para São Bernardo do Campo. O prefeito Marcelo Lima do Podemos anunciou a conclusão das obras de pavimentação da Vila Feliz. O gestor vistoriou a qualidade do novo asfalto, que visa garantir mais mobilidade, segurança e qualidade de vida aos moradores de São Bernardo. A intervenção integra o programa Minha Rua Nova, iniciativa que já revitalizou mais de 500 vias por toda a cidade, reafirmando assim o compromisso com o desenvolvimento do município. Na tela do DN2, o prefeito Marcelo Lima, de São Bernardo, fala então da conclusão das obras de pavimentação da Vila Feliz. Pode rodar. Estou aqui na Saracantã, na Avenida Saracantã, aqui no novo parque, na Vila Feliz. E hoje, o programa Minha Rua Nova chega aqui. Olha, daqui uma semaninha, tudo novinho. Olha que asfalto bonito. Trabalhadoras, tudo firme aqui, ó, forte, para poder entregar qualidade de vida para você, morador de São Bernardo. Se você ainda não chegou no seu bairro, o programa Minha Rua Nova, espera um pouquinho que vai chegar. Nós já asfaltamos mais de 500 ruas em toda São Bernardo do Campo. É muito trabalho em tão pouco tempo. Com certeza, nós vamos continuar trabalhando cada dia mais. Sabe por quê? Porque essa São Bernardo do Campo, ela nunca mais ela vai andar para trás. Ela só vai andar para frente. Nossa próxima parada é em Diadema. A diretora da EMEB, João José dos Santos, que atua na unidade desde 2016, acompanhou de perto o processo de revitalização de um prédio que, olha só, minha gente, aguardava melhorias havia uma década. Segundo a diretora, ver a estrutura antes danificada, transformada hoje em um espaço acolhedor, representa aí a realização de um sonho coletivo. Para a gestão, investir na escola é garantir a dignidade de quem ensina e principalmente de quem aprende, reforça a diretora. Acompanhe a seguir o que disse a diretora da escola em agradecimento pelas obras entregues pela gestão municipal. Na tela do DN2, direto de Diadema. Sou diretora aqui na EMEB João José dos Santos, que tem a instituição GESLE como parceira dentro desse prédio público, e eu estou aqui desde 2016. Então a gente pegou um prédio lá atrás, em 2016, já com algumas situações de cuidados que precisariam ter sido vistas, e aí que ao longo desses 10 anos foram se agravando, né? Então a revitalização veio justamente trazer o colorido e a alegria que a escola já tentava promover, mas que ficava ofuscada pela estrutura que estava bastante danificada. Nosso trabalho pedagógico, ele sempre fez uma documentação que era vista pelas próprias crianças. Então, tudo que eles construíam junto com os professores ficavam depois em painéis, através de fotos que eles se reconheciam. E aí, a estrutura física não permitia que aquilo brilhasse tanto. Hoje, a criança tem uma parede que tem lá um adesivo com motivos infantis que ele gosta, então ele já sente interagindo com aquele ambiente de uma maneira mais feliz, mais tranquila, para além daquilo que a gente já dava conta de fazer, né? Então hoje o nosso espaço, que já era acolhedor, ficou muito mais tranquilo para essa criança. Em nome da direção do Instituto GESLE, que é o que ocupa o espaço aqui da EMEB João José dos Santos, eu agradeço à Prefeitura,
a Secretaria de Educação por todo o investimento feito aqui na nossa escola. A reforma foi sensacional, o prédio está lindo, a comunidade mesmo está bastante feliz de ver ele tão revitalizado, então eu faço meu agradecimento não só por mim, mas em nome de toda a comunidade escolar. A próxima reportagem para fechar o ABC é de Ribeirão Pires. O prefeito e vice-presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, o Guto Volpi, apresentou na última sexta-feira, semana passada, no Rio de Janeiro, o modelo de gestão compartilhada da região. Foi um evento muito grande. Durante esse evento, o Volpi destacou que a união entre os municípios gera soluções reais para desafios comuns. Segundo o gestor, o planejamento regional é o caminho para garantir eficiência e resultados concretos a toda a população, fortalecendo o desenvolvimento das cidades por meio da confiança mútua. E o melhor do que isso é essa troca de informações entre municípios que formam esses consórcios. Vamos conferir então na tela do DN2 o vice-presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi. Olá, gente, nós estamos aqui com o Vinícius do Sebrae e a convite dele, nós trouxemos o consórcio aqui para o Rio de Janeiro, nesse bate-papo, nessa mesa sobre consórcios multissetoriais. Então foi muito legal, a gente vem lá do Sul, estava contando aqui para o Vinícius, a experiência do Sul, a nossa experiência, agora com o Rio de Janeiro. Então o papel do consórcio é isso, é amplificar esse discurso, o projeto, a necessidade dos municípios estarem juntos para encontrarem soluções comuns. Então, olha, obrigado pelo convite, valeu, até a próxima, porque já vai ter próxima. Exatamente. A gente está aqui então na região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, onde os municípios estão se articulando para se consorciar. E o Grande ABC, como é o pioneiro, há mais de 35 anos aí consorciados, a gente pode contribuir mostrando as experiências exitosas, né? Passamos por parte de segurança pública, do cultura, turismo, resíduos, saúde. Então assim, o só está de parabéns, o ABC também sendo representado aqui no Rio de Janeiro. Valeu, até a próxima. Obrigado. Muito bacana. Acesse as nossas redes sociais, também nosso portal guardiandanoticia.com.br, que está de cara nova para conferir aí as principais notícias que movimentam o dia a dia da população e das áreas de cobertura da Guardiã. Pelo horário de Brasília, 18 horas e 15 minutos. No próximo bloco, notícias do Litoral Norte. Por enquanto, intervalo. Download da notícia, segunda edição. Litoral Norte. Pelo horário de Brasília, 18 horas e 17 minutos, hora de dar um giro de notícias pelo Litoral Norte. Ocorreu ontem, segunda-feira, dia 13, a segunda audiência pública sobre o projeto de lei complementar 0626, que regulamenta serviços de cemitérios verticais e crematórios em Caraguatatuba. Durante o encontro, vereadores apresentaram emendas ao Executivo, ajustando o texto que define a organização e delegação desses serviços no município. A expressiva participação popular foi decisiva, fornecendo, além de subsídios que serão integrados aos estudos técnicos antes da votação final do projeto da Câmara, trouxe também muita confiança aos gestores para a tomada de decisões. Você confere esse resumo da segunda audiência pública com imagens e reportagens da TV Câmara de Caraguatatuba, agora na tela do DN2. A segunda audiência pública sobre a implantação de cemitério vertical e crematório no município de Caraguatatuba foi realizada nesta segunda-feira na Câmara Municipal. Alguns vereadores presentes apresentaram emendas ao projeto de lei, incluindo a vereadora doutora Lalá, que apresentou 4 emendas. As duas mais importantes, uma é uma questão mais legislativa de ter algum conflito de legislação em relação ao plano diretor. Hoje, o nosso plano diretor não destina uma área pública para um serviço público de cemitério vertical. Então, eu apresentei uma emenda que condiciona a eventual concessão desse serviço a ter e existir uma área pública
pública no plano diretor, de forma que o quê? Só quando tiver alguma alteração no plano diretor, alguma atualização e tendo uma área pública disponível para esse fim, é que pode haver a concessão desse serviço para não inflacionar aí uma única área do município que é destinada para esse fim. Outra emenda muito importante que eu apresentei é em relação à política tarifária, né? Que fica umas amarrações de forma que a política tarifária seja plenamente divulgada, transparente e discutida também com a população. O secretário adjunto de administração de Caraguatatuba destaca a importância da contribuição legislativa através das emendas apresentadas ao projeto nesse processo de estudos. Primeiramente, as emendas têm que tramitar na casa, né? E aí elas serão encaminhadas, caso aprovadas, para o Poder Executivo, para que assim o Poder Executivo possa analisar até do ponto de vista constitucional. Para analisar, são 16 emendas, salvo melhor juízo, 16 emendas que, se forem contribuir para a melhoria do projeto, certamente o Executivo irá acatá-las, né? Mas primeiro precisa passar pelo crivo do constitucional. Uma das maiores preocupações hoje é a falta de local para sepultamentos. Assim, dá-se abertura à discussão emergencial quanto à aprovação do projeto. Hoje nós temos o cemitério municipal, que já está desativado desde 2024, ou seja, não cabe mais sepultamentos lá. É uma deficiência do município e que a gente precisa estudar, esclarecer para a população e sim, trazer a implantação do cemitério vertical e crematório, que é o futuro, né? Que é a parte mais atualizada em relação a esse serviço e de forma ambiental, de forma estrutural. Então, aí é a evolução desse serviço que nós precisamos, sim, com urgência, trazer para o município. A presença da população com questionamentos foi permitida durante a audiência. E quando perguntado sobre um possível terceiro encontro, Felipe respondeu: Não vejo necessidade de uma terceira audiência. Lembrando que nós estamos à disposição de qualquer munícipe desta Casa de Leis ali na Secretaria de Administração para quaisquer dúvidas. Eu disse isso aqui na audiência e reitero aqui para que possamos solucionar todas as dúvidas da população e dessa Casa de Leis. Muito bem, 18 horas e 21 minutos. Fechamos então o nosso giro de notícias pelo Litoral Norte. Amanhã teremos a participação do Francisco Trevisan trazendo as informações sobre a região direto de Ubatuba. Mas por hora, vamos para, no próximo bloco, o Alto Tietê, falar com o Ricardo Café, trazendo as notícias lá daquela região. Música e informação na palma da sua mão. Já voltamos. Download da notícia, segunda edição. Alto Tietê. Alto Tietê. Pelo horário de Brasília, 18 horas e 24 minutos. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2026, dia do café. E por falar em dia do café, hora de acionar o nosso correspondente do Alto Tietê, o Ricardo Café. Agora sim, hora do café na tela do DN2 Café. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Hoje na Câmara, no seu dia do café. Aqui na rádio é o seu dia. Seja bem-vindo, boa noite. Oi, Gil, boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Café, né? A gente brinca aí, realmente aí com o sobrenome. Obrigado pela homenagem. Pelo menos eu tenho mundial, né? Tem time, né? Bom, vamos lá. Só um minutinho. Gostei. Me coloca na tela aí que essa provocação foi boa. Primeiro, da Câmara aqui de Mogi das Cruzes, onde eu estou, a sessão terminou agora há pouco, tá? E na sessão de hoje, os vereadores aprovaram um projeto de lei que é de autoria da Prefeitura, né, da prefeita Mara Bertaioli, que autoriza o Poder Executivo a celebrar um convênio com o governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativa para o custeio da tradicional Festa do Divino Espírito Santo. É uma festa super tradicional aqui em Mogi das Cruzes, tem mais de 4 séculos, viu, Gil? Essa festa, ela movimenta a economia da cidade, uma festa que tem tanto a parte religiosa quanto a parte tradicional da cultura, como a quermesse. Para você ter uma ideia, Gil, nessa festa tradicional, são esperadas um movimento ao longo dos 10 dias de festa de mais de 400 mil pessoas, tá? Realmente bastante tradicional aqui na cidade. Existe um cortejo chamado Entrada dos Palmitos, que movimenta a cidade. As pessoas vêm da área rural com seus com charretes, com cavalos, enfim. É uma festa bastante tradicional, fora, claro,
a programação, todas as atividades religiosas, alvoradas, enfim, diversas atividades que são realizadas aqui no município ao longo desses 10 dias de festa. Bom, e hoje então a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria da Prefeitura para esse convênio, que para ser celebrado aí com o governo do Estado, um convênio que foi possível graças ao intermédio do deputado André do Prado, que é o presidente da Alesp e é aqui da região, né, aqui de Guararema. Então eu conversei com o presidente da Câmara, o vereador Francimário Vieira, o Farofa, sobre essa pauta e sobre outros assuntos também, já que sabemos aí, né, pelos bastidores, que o presidente Farofa vai sair candidato, já se declarou, né, pré-candidato a deputado federal. Eu conversei com ele um pouquinho antes da sessão, vamos acompanhar, Gil. Hoje a gente tem uns projetos interessantes, principalmente a gente tem um convênio do governo do estado, no valor de R$350 mil do presidente André do Prado, está mandando para a festa nossa do Divino, né, aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes. A gente tem uma moção também parabenizando pelos 10 anos da Feira de Brás Cubas, é muito importante aquela cobertura que eles passam hoje, que proporciona às pessoas aí participar da feira, não só de domingo, mas também a feira noturna na nossa cidade de Mogi das Cruzes. Esse projeto para a Festa do Divino é a festa mais tradicional do Brasil, né? A Festa do Divino em Mogi, né? É das festas mais importantes nossa na cidade de Mogi das Cruzes. A gente tem o Festival Akimaksuri, que está acontecendo agora, e a festa nossa do Divino, que é das maiores do Brasil. É um momento que os mogianos, né, possam ali naquele buscar suas fé, agradecer também ao Espírito Santo, né, por todas as suas conquistas durante o ano. Então é uma festa muito grande na cidade de Mogi das Cruzes, um movimento religioso muito grande na cidade de Mogi das Cruzes. Campanha política para 2026, como é que estão as movimentações, hein, presidente? O Café, a gente tem alguns pré-candidatos nossos aqui, não só da cidade de Mogi das Cruzes, da região. É o momento, né, do pessoal estar visitando, estar falando dos seus trabalhos e tal, mas a eleição é só em agosto, agora é só mais bastidores, né? É isso aí, o presidente falou aí sobre essa questão da pré-campanha, né? Está focado, obviamente, aqui nos trabalhos da casa, antes de falar de uma pré-campanha. Ô Gil, eu vou trazer agora um destaque do município de Itaquaquecetuba, também aqui do Alto Tietê, tá? A Secretaria de Habitação lá de Itaquá iniciou nessa segunda-feira, iniciou ontem, uma etapa de selagem dos imóveis ali do Jardim São Pedro. Tá? É uma medida que integra o trabalho de organização e também levantamento de informações das residências daquela região para dar prosseguimento ao processo de regularização fundiária. Normalmente, né, prefeituras fazem esse trabalho de selagem, ou seja, fazer um cadastro, né, de quais as famílias que estão ali, as informações de há quanto tempo, para que não haja novas ocupações, né? Quando a área está selada, congelada, né, que eles costumam falar, apenas aqueles moradores vão ter realmente o benefício aí da regularização fundiária. Então, um cadastro social vai ocorrer lá na região em 2 etapas, tá? Primeiro de amanhã, quarta-feira, até sexta-feira, e também depois de quarta a sábado da próxima semana, né? Então, o atendimento vai ser realizado ali na Rua Fronteira, número 122, no período da manhã e da tarde. Já no sábado vai ser na mesma rua durante a manhã. É importante que esse cadastro vai ser realizado só se a casa estiver realmente selada, ou seja, aquelas casas, aqueles imóveis que os técnicos já passaram, já fizeram o cadastro ali de imóveis que já estão dentro dessa área da regularização fundiária. Gil, para encerrar o meu giro aqui pelo Alto Tietê, eu vou trazer um destaque agora de Suzano. Lá em Suzano, olha que legal, a Secretaria do Meio Ambiente lançou um projeto chamado Árvore do Meu Bairro. E esse lançamento foi feito nesse fim de semana também, com plantio lá na praça da Igreja do Baruel. Essa igrejinha do Baruel, Gil, fica lá no distrito de Palmeiras, na região sul da cidade, que é uma região ali mais rural, e é onde foi registrado aí a primeira ocupação histórica do município de Suzano, né, alguns séculos atrás, antes mesmo de existir a área central, né? Suzano cresceu ali em volta da estação de trem, mas muito, muito antes essa área rural já havia sido ocupada, e essa Igreja do Baruel é realmente aí uma das construções históricas do município. Bom, esse programa foi lançado, chamado Árvore do Meu Bairro, e agora o objetivo realmente está junto daquele projeto Árvore Familiar, e a diferença é que o plantio vai ocorrer nos bairros, está sempre no segundo sábado de cada mês, e aí, mediante um agendamento lá pelo número do viveiro municipal. É só o pessoal entrar em contato dos bairros, que os técnicos vão estar, então, sempre no segundo bairro de cada mês, em algum bairro, levando diversas mudas. São técnicos capacitados, claro, engenheiros agrônomos, e levando as mudas para fazer o plantio nos bairros, tá? Então é um projeto aí que vem para sensibilizar, né, as pessoas sobre a importância da preservação ambiental.
Olha, Ju, eu vou deixar no nosso site, no nosso portal, aguardiandanoticia.com.br, o telefone para o pessoal lá de Suzano entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente para fazer essa solicitação de mudas de plantio aí desse projeto que vem para sensibilizar sobre o meio ambiente. Gil, são 6h31, volto contigo aí no estúdio. Muito bem, ô Café, você falou no começo, realmente você é privilegiado, você tem mundial. Hoje é o Dia Mundial do Café. Você é um cara que tem mundial. Parabéns. Tem gente que está muito mais anos do que você na Terra e ainda não conseguiu o mundial. Eles vão matar a gente. Valeu, Café. Até amanhã. Aquele abraço. Obrigado, Gil. Até. Até. 18h31. Próximo bloco, próxima parada, Vale do Paraíba. Música e informação na palma da sua mão. Já volto. Download da notícia, segunda edição. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. De volta às 18h36, vamos para uma notícia do Vale do Paraíba. Destaque tecnológico. São José dos Campos vai ganhar o primeiro data center do município. Isso mesmo, São José ganhará em breve seu primeiro data center na Zona Leste. Com um investimento previsto de 50 milhões de reais, a obra marca um avanço na infraestrutura digital e na economia local. O empreendimento, que processará grandes volumes de dados em nuvem, deve operar ainda no segundo semestre desse ano. A Câmara Municipal acompanhou o projeto por meio da Frente Parlamentar São José 2050, que incentiva políticas públicas voltadas à inovação e à atração de novos investimentos tecnológicos para a cidade. Esta novidade você acompanha com exclusividade na reportagem cedida pela TV Câmara de São José dos Campos, agora na tela do DN2. Esse terreno, na Zona Leste, em breve será o endereço do primeiro data center de São José. Ainda em estágio inicial de obra, a previsão é de um investimento de cerca de 50 milhões de reais. O empreendimento marca um avanço em infraestrutura digital da cidade. Cada vez mais os sistemas eles estão cada vez exigindo mais processamento, né? Então é natural que uma estrutura de acordo, né, seja fornecida. Justamente por isso a gente escolheu aqui São José dos Campos, né, trazendo o primeiro data center Tier 3, que não tem na região do Vale do Paraíba, inclusive saindo da capital até a divisa do estado não tem nenhuma estrutura desse nível, então a gente escolheu trazer aqui justamente por ser um polo tecnológico que incentiva, né, muito a parte de inovação e tecnologia e precisa, né, de uma estrutura dessa para poder impulsionar todo esse processamento e armazenamento de dados. Quando a gente fala em dados na nuvem, pode parecer que as informações estão em um lugar abstrato, mas na prática tudo fica armazenado em infraestruturas físicas, em computadores como esses, só que em escala maior. Em vez de uma máquina como a que você usa no trabalho, são salas cheias de equipamentos que armazenam e processam uma quantidade gigante de dados e que tem uma demanda crescente. O pessoal usa e não sabe, então todo mundo fala, tá na nuvem, meu e-mail, jogo no Drive, jogo no Dropbox, sempre está utilizando a nuvem, no iCloud. A nuvem não está no céu, né? Ela tem que estar em algum lugar e esse lugar é um data center. A expectativa é que o data center esteja operacional no segundo semestre desse ano. O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico explica que uma novidade como essa expande a possibilidade de crescimento de negócios no setor de tecnologia. As empresas hoje de São José vão poder ter aqui na cidade mesmo uma empresa que pode auxiliar no armazenamento de dados, na capacidade de processamento, na segurança da informação, que são hoje assuntos super importantes. Hoje nós temos a IA, que é uma realidade, a inteligência artificial, que exige cada vez mais isso, e a gente ter isso aqui realmente é super importante para as empresas que estão em seu entorno, as empresas que podem ser atraídas a estar em São José sabendo que existe um data center, também possibilitando e atraindo um novo mercado para São José dos Campos, que é o do data center, né? Então, com a chegada desse primeiro, a gente pode realmente entrar nesses circuitos de data center e novos poderem se instalar, além da possibilidade de ampliação desse data center que está chegando em São José dos Campos.
O projeto representa um passo importante para a ampliação da infraestrutura de inovação em tecnologia da cidade. A Câmara acompanha o desenvolvimento do setor e tem até uma frente parlamentar voltada para o desenvolvimento econômico e social, a Frente São José 2050. O grupo incentiva a elaboração de políticas públicas que contribuam para a inovação. Com o acompanhamento do poder público, iniciativas desse porte podem fortalecer a economia e atrair novos investimentos. É uma política de atratividade de novas empresas na nossa cidade e que a Secretaria é essa porta de entrada. Lembrando que essa empresa está trazendo um investimento de 50 milhões de reais para a nossa cidade, com esses investimentos na infraestrutura, para realmente colocar, ele está construindo, então é um investimento importante também para a nossa cidade e realmente a gente tem um ambiente favorável a data center, tem uma legislação favorável a isso, o ISS é favorável, hoje o ISS de alguns segmentos na cidade realmente ele tem uma redução e o data center é um deles para que a gente construa e tenha uma política de atratividade para esse tipo de negócio que é super importante para a cidade. 18 horas e 41 minutos, fechamos então o Vale do Paraíba e vamos no próximo bloco para Santa Catarina. Ao som musical dos nossos estúdios, nós vamos para mais um intervalo. Download da notícia, segunda edição. Santa Catarina. Às 18 horas e 43 minutos, vamos às notícias de Santa Catarina desta terça-feira, dia 14 de abril. Olha só, Santa Catarina registra o menor número de homicídios em quase 2 décadas, consolidando-se como referência em segurança pública. Os índices históricos refletem os investimentos recentes no setor e a integração das forças policiais. O governador Jorginho Melo detalha as ações que levaram a esse resultado e os próximos passos para manter a redução da criminalidade no estado. Acompanhe os detalhes desta marca histórica em Santa Catarina na tela do DN2. Olha essa manchete aqui. O estado registra o menor número de homicídios em quase 2 décadas. A gente está falando do estado mais seguro do Brasil, conseguindo diminuir ainda mais os índices de violência. E como a gente fez isso? Botando dinheiro nas polícias, novos armamentos, melhores do que dos bandidos. Viaturas novas e mais rápidas do que dos vagabundos. Valorização histórica com o maior reajuste de salário das polícias. Fazendo o preso trabalhar para pagar estadia. Podem falar mal de Santa Catarina, mas os números são incontestáveis. Este é o melhor estado do Brasil e todo mundo quer viver aqui. Ainda na região de Santa Catarina, vamos agora para Florianópolis. Olha, tem uma polêmica à vista, mas segundo o prefeito Topázio Neto, vai ser um grande passo. Isso mesmo, o prefeito de Floripa, o Topázio Neto, propõe um projeto polêmico para a capital. A concessão de espaços públicos para iniciativa privada. A medida visa reforçar a segurança e a manutenção de pontos estratégicos da cidade. Segundo o prefeito, não se trata de privatização, mas de uma parceria baseada em permuta publicitária, modelo que já opera em outras áreas do município. A proposta deve gerar debates intensos na Câmara Municipal nos próximos dias. Mas o prefeito Topázio Neto explica sobre essa proposta, que é polêmica, mas que pode dar bons resultados. Vamos conferir. O que a gente está propondo e estamos enviando para a Câmara, eu já adianto, vai ser polêmico. Mas eu te explico. Queremos conceder espaços públicos para melhorar a manutenção e a segurança. Tipo aqui no nosso mirante do Morro da Cruz. Por que não permitir um bar ou restaurante instalado aqui que cuide do espaço? Melhora o espaço. Ou no Mirante da Lagoa, por que não a lanchonete? E veja, nós não estamos falando de privatizar os locais, mas de conceder uma parte pequena em troca da manutenção e segurança. Serão mais de 600 espaços entre praças, mirantes e espaços públicos em geral. Já existe um modelo parecido na cidade, o de adoção de praças. O privado cuida em troca de publicidade e vem funcionando muito bem. Existem regras como manter o espaço aberto ao público e ocupar uma pequena parte. E tudo será feito com licitação e transparência.
mas é um passo gigante para a gente avançar e melhorar nossos espaços tão importantes para a qualidade de vida da cidade. Muito bem, 18 horas e 47 minutos, fechamos então o nosso giro por Santa Catarina. Próximo bloco, Bahia. Então, fique por aqui porque nós já voltamos. 18h47, música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Bahia. Acesse as nossas redes sociais, aguardiandanoticia.com.br e também o nosso portal, para ficar muito bem informado. Portal de cara nova, com muitas notícias de várias regiões, como a que nós vamos tratar agora, que é de cobertura da Guardiã. Em homenagem à Dona Rita, que está lá na Bahia, na terrinha, vamos às notícias então de Salvador. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia dá posse ao novo desembargador Maurício Kertzmann. A solenidade que ocorreu na semana passada na capital baiana oficializou a chegada do magistrado à corte. Reconhecido pela trajetória jurídica, Kertzmann assume o cargo com o desafio de integrar o colegiado em um período de importantes decisões institucionais. Acompanhe a cobertura completa da cerimônia na reportagem a seguir, de produção da equipe de comunicação da TV Câmara de Salvador, aqui, agora, na tela do DN2. Tomou posse na noite desta quinta-feira o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador do Tribunal de Justiça Maurício Kertzmann. Ele assume o cargo em substituição ao desembargador Abelardo da Mata, que ao lado do novo chefe da corte, participou de uma coletiva de imprensa antes da cerimônia oficial na sede do TRE em Salvador. Me sinto hoje com aquele sentimento de dever cumprido, de que tudo que busquei fazer juntamente com todos os parceiros, com todos os colaboradores, com os servidores, nós conseguimos cumprir o nosso desiderado. Maurício Kertzmann ingressou no TRE pela primeira vez em 2010, na classe dos advogados. Há 12 anos atua como desembargador eleito pelo 5º Constitucional do Tribunal de Justiça. Na última gestão, ele ocupava o cargo de vice-presidente corregedor do TRE-BA. Eu fui por 20 anos advogado, e um advogado feliz que nunca pensou em ir para a magistratura. Dos anos de 2010 a 2014, eu tive a experiência de ser membro da Corte Eleitoral, ainda na condição de advogado. E naquela época também fui um dos primeiros ouvidores eleitorais. Papel importantíssimo, porque assim como a imprensa tem um papel essencial a toda a sociedade, a ouvidoria é a porta de entrada dos reclamos da sociedade ao tribunal. Então, de 2010 a 2014, eu fui membro do tribunal, participando não como vice-presidente nem presidente, mas como membro do tribunal, julgando processos, e me encantei pela magistratura. E foi justamente a experiência que tive nesta casa que me fez ter a vontade de virar desembargador. Presente na solenidade, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz, destacou a relação harmônica entre os poderes e o bom convívio com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Pela competência que eu sei que o novo presidente do TRE tem demonstrado disso por onde passou, e aqui é uma homenagem não só com a presença, mas pode ter certeza com a vontade de ver ele trabalhar com afinco, com a competência que ele tem trabalhado por onde tem passado. Então pode ter certeza que não é só institucional, mas é pessoal, essa vontade de estar aqui, presente aqui neste momento, pela pessoa e pelo que ele tem demonstrado durante esses anos que ele está à frente da magistratura. Maurício Kertzmann fica no cargo até 2028 e será responsável por conduzir na Bahia as eleições gerais de 2026. TV Câmara Salvador, o canal que liga você à Casa do Povo. Muito bem, 18 horas e 53 minutos, caminhando para o último bloco, para o encerramento, nós voltaremos com as notícias internacionais aqui no DN2. Música e informação na palma da sua mão. Vamos para o último intervalo.
Saúde da Notícia, segunda edição. Internacional. A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, conhecida pelo tratamento contra a obesidade, anunciou nesta terça-feira uma aliança estratégica com a OpenAI, criadora do ChatGPT. A parceria visa acelerar a descoberta de novos medicamentos por meio de inteligência artificial generativa. O objetivo é um só: otimizar pesquisas clínicas e ampliar a eficácia dos tratamentos contra a obesidade. A união marca um passo decisivo na integração entre biotecnologia e tecnologia de ponta. A reportagem é da AFP e você confere aqui na tela do DN2. A Novo Nordisk anunciou nesta terça-feira uma aliança estratégica com a OpenAI. A gigante farmacêutica dinamarquesa, conhecida pelos seus tratamentos Wegovy e Ozempic para obesidade e diabetes, enfrenta forte concorrência de preços, principalmente da Eli Lilly, sediada nos Estados Unidos. O acordo assinado com o ChatGPT visa acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos. O laboratório espera aproveitar recursos avançados de inteligência artificial para analisar conjuntos de dados complexos, identificar candidatos a medicamentos promissores e reduzir o tempo necessário para a transição da pesquisa para o paciente. De acordo com a Novo Nordisk, serão lançados programas piloto nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, fabricação e atividades comerciais. Atualmente, o desenvolvimento de um medicamento leva mais de uma década e apenas 1 em cada 10 candidatos chega ao mercado. O custo médio de pesquisa e desenvolvimento para lançar um novo medicamento no mercado é estimado em cerca de 2 bilhões de dólares. Muito bem, 18 horas e 58 minutos. Muito obrigado, equipe, pela força, pela competência e pelo resultado por mais um DN2. É você que nos acompanhou. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.